Olá, nono ano. Nesta videoaula, nós iremos falar de um período da história do Brasil conhecido como a Era Vargas. Esse período durou de 1930 a 1945. Eu quero que vocês acompanhem a aula comigo, observando esses slides que eu preparei, mas também consultando o livro didático de vocês a partir da página 60. 1930, um marco na história do Brasil. Em 1930, o presidente do Brasil era o Washington Luiz. Como vocês já estudaram a política do café com leite, a gente sabe que nesse período, entre os estados de São Paulo e Minas, havia uma aliança. Então, Washington Luiz tinha sido indicado em 1926 pelo estado de São Paulo. Então, Minas esperava que em 1930 o candidato à presidência da República fosse indicado pelos mineiros. Mas não foi o que Washington Luiz fez. O Washington Luiz indicou um outro paulista, Júlio Prestes. Isso fez com que a relação entre São Paulo e Minas ficasse abalada e a aliança da política do café com leite fosse quebrada. Minas Gerais, representada aí pelo presidente do estado, Antônio Carlos, se alia a outros dois estados brasileiros, Rio Grande do Sul e Paraíba, e formam a Aliança Liberal. A Aliança Liberal vai disputar as eleições de 1930 contra Júlio Prestes, que era o candidato do presidente Washington Luiz. Quais eram as propostas da Aliança Liberal nessa campanha eleitoral? Era o voto secreto, o incentivo à indústria nacional, leis trabalhistas e anistia aos tenentes rebelados, aqueles tenentes que participaram do segundo levante tenentista. Então, eu coloquei para vocês aí a fotografia dos dois, as fotografias de Júlio Prestes e de Getúlio Vargas. As eleições, elas foram cercadas de muita fraude, muita violência, o que era muito comum, nas eleições brasileiras, nesse período que nós estamos estudando. Então, nessas eleições de 1930, não foi diferente. Quem vence as eleições? Vence Júlio Prestes. Então, eu coloquei para vocês, vitória governista de Júlio Prestes. A Aliança Liberal, que era encabeçada aí por Getúlio Vargas, não aceita a derrota nessas eleições. E eles passam a conspirar contra o governo, contra o Washington Luiz e contra esse candidato aí que venceu as eleições, o Júlio Prestes. Então, o que acontece? O Getúlio Vargas, que era o representante aí da Aliança Liberal, apoiado pelos tenentes, ex-tenentes, começaram a conspirar contra o governo. E contam ainda com um fato que aconteceu nesse período, que foi o assassinato do candidato a vice que disputou as eleições junto com Getúlio Vargas, o João Pessoa, um paraibano. Ele foi assassinado na Paraíba por pessoas contrárias a ele, rivais políticos dele na Paraíba. E aí, aproveitando-se da comoção nacional que esse fato gerou, Getúlio Vargas, apoiado por esses ex-tenentes, organiza uma marcha que tem como objetivo chegar ao Rio de Janeiro para tomar o poder, mesmo tendo perdido as eleições, fazer esse movimento. Mas antes mesmo que a marcha chegasse ao Rio de Janeiro, as forças militares, uma junta militar, retira o Washington Luiz, que era o presidente brasileiro, e entrega o poder para Getúlio Vargas governar o Brasil de maneira provisória. Então, Júlio Prestes, que venceu as eleições de 1930, nem chega a assumir, e o Washington Luiz não chega a terminar o mandato dele. Então, ele é retirado do poder e o poder é entregue a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas deveria comandar o Brasil de maneira provisória até que novas eleições fossem organizadas. Mas a gente vai ver aí que de provisório o governo dele não teve nada. Então, vamos falar agora do primeiro governo Vargas. Então, eu coloquei para vocês, foi um governo provisório que dura de 1930 a 1934. Então, dá para vocês verem que é um período longo para um governo provisório. Durante esse governo provisório, no discurso de posse de Getúlio, ele fala que ele vai governar o Brasil de maneira provisória. Mas assim que ele assume de fato o poder, a gente percebe que ele vai procurando se fortalecer e fortalecer o governo federal. O que é a primeira atitude dele? É retirar, afastar os governadores dos estados, aqueles governadores que não eram apoiadores de Getúlio, que não eram de confiança dele, e ele coloca nos estados interventores, pessoas da confiança de Getúlio.
Em São Paulo, ele enfrenta uma forte oposição. Então, é organizado no estado de São Paulo a Frente Única Paulista, a FUP, que tem aí como é que eu posso falar? Quem encabeça é um tenente chamado João Gilberto. O que essa Frente Única Paulista exige? Uma nova Constituição para o Brasil. E que o interventor do estado de São Paulo seja um paulista e seja um civil, né? E não um militar, como era o desejo de Getúlio Vargas, né? Sentindo-se pressionado por isso, Getúlio Vargas chega, sim, a nomear um paulista, Pedro de Toledo, para esse cargo. Mas mesmo fazendo isso, a oposição a ele, essa forte oposição feita pelos paulistas, não para por aí. E, para piorar a situação, ainda acontece uma tragédia, onde 4 estudantes acabam sendo assassinados. Esses 4 estudantes, eles invadiram a sede de um jornal que defendia Vargas, e na invasão a esse jornal, eles acabam sendo assassinados. Então, essa sigla MMDC é uma sigla formada pela primeira letra do nome de cada um desses estudantes: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, esse fato, a morte desses 4 estudantes, passa a ser um símbolo do movimento paulista de oposição ao governo federal. Último pontinho que eu coloquei no slide: Revolução Constitucionalista. É um movimento liderado por um general chamado Isidoro Dias Lopes e por um civil chamado Pedro de Toledo, onde pegam em armas contra o governo federal, e a intenção dessa revolução é que uma nova Constituição brasileira seja feita. Em outros estados brasileiros, a Revolução Constitucionalista ganhou o nome de Guerra Paulista, e no estado de São Paulo ela é tratada assim. Várias pessoas envolvem, principalmente jovens estudantes de classe média, que acabam se afastando dos estudos para lutar no exército constitucionalista. Os industriais paulistas apoiam esse movimento também, inclusive passam a produzir armas e munições para esse exército constitucionalista. Na guerra desse exército aí contra as tropas federais, os paulistas acabam perdendo. O governo federal tinha mais soldados, mais poder de fogo, tinha também navios, né? Tinha o apoio de vários estados do Brasil, então eles venceram esse movimento aí, esse movimento paulista. Mesmo saindo derrotados desse movimento, os paulistas se sentiram vitoriosos. Vitoriosos por quê? Pelo menos moralmente vitoriosos. Porque o maior pedido da Revolução Constitucionalista acabou acontecendo. Uma nova Constituição foi de fato feita. Essa nova Constituição é feita por uma Assembleia Constituinte e fica pronta em 1934. Essa daí era a terceira Constituição já do Brasil. Eu coloquei para vocês agora, no próximo slide, os principais pontos da Constituição de 1934. Então, ela estabelecia o voto secreto, o voto feminino. Até então as mulheres não votavam, a Justiça Eleitoral, que é um órgão que foi criado para zelar pelas eleições, para diminuir a corrupção, as fraudes eleitorais. O ensino primário passou a ser gratuito e de frequência obrigatória. A nacionalização progressiva de empresas importantes para o Brasil, de minas, de jazidas minerais, de quedas d'água, que eram consideradas essenciais para o país, passariam aos poucos a ser empresas nacionais. A criação da Justiça do Trabalho, a criação dos direitos trabalhistas foi muito importante, fez com que o povo ficasse ainda mais satisfeito com Getúlio Vargas, passasse a tratá-lo como pai do povo, pai dos pobres, porque esses direitos trabalhistas foram muito importantes. Esses aí são os principais pontos da Constituição de 1934. Essa Constituição também falava sobre as próximas eleições. Então, as próximas eleições, elas aconteceriam ainda de maneira indireta. Então, seriam membros dessa Assembleia Nacional Constituinte que fizeram a Constituição, que escolheriam, que elegeriam através de voto o próximo presidente. A partir da outra eleição, a que viesse a acontecer depois, ela já seria, em 1938, ela já seria de maneira direta, o povo já votaria.
Então, acontecem as eleições de 1934 e quem vence as eleições? Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas estava lá como um presidente provisório e em 1934, no dia 17 de julho, é eleito um presidente agora de forma constitucional. Aí ele realmente vence as eleições, essas eleições indiretas. Então, ele venceu com 175 votos, contra 71 votos dados juntando todos os outros candidatos. Citei dois aí para vocês, Borges de Medeiros e Góes Monteiro. Então tem uma chargezinha aí que tá também na página 64 do livro de vocês, que faz uma brincadeira com isso, que ironiza esse fato. Onde mostra aí trocando de presidente. Então era Getúlio, ele vai lá atrás do biombo e volta Getúlio também, só com algumas características diferentes. Então quem estava permanece no poder. Vamos falar então sobre esse governo constitucional de Vargas, onde ele de fato foi eleito. Durou de 1934 a 1937. Quando Vargas assumiu aí o governo do Brasil, nós estávamos sofrendo com os efeitos da Grande Depressão, que foi aquela crise ocorrida nos Estados Unidos, o crash da Bolsa de Nova York em 1929, afetou vários países do mundo, inclusive o Brasil. Tinha aqui a questão do café, né? É o nosso produto de exportação mais forte nesse período era o café. E aí, no ano de 1929, a gente tinha produzido 29 milhões de sacas de café e só tinha conseguido vender metade. Então, o prejuízo para os cafeicultores foi muito grande, o desemprego também foi muito grande nesse período. Então, em 1934, a gente enfrentava vários efeitos da Grande Depressão, que durou de 1929 a 1933. O que a gente sofria aqui no Brasil ainda? Falências de vários empregos, de várias empresas, desemprego, inflação estava super elevada. Então, tudo isso facilitou com que ideias vindas da Europa penetrassem aqui no Brasil e provocassem o desejo em alguns grupos de radicalização na área da política. Então, nós vamos citar dois agrupamentos importantes e que eram rivais nessa época. Os integralistas e os aliancistas. Os integralistas formaram aí a AIB, a Ação Integralista Brasileira. Esse grupo era liderado pelo escritor Plínio Salgado e eles eram adeptos das ideias do fascismo de Benito Mussolini. Então, o que mais eles defendiam? Um governo autoritário, dirigido por um chefe autoritário e que só tivesse um partido único no Brasil. Eles queriam que os interesses do Brasil estivessem acima dos interesses de cada indivíduo, de cada população. Tudo a ver com o pensamento fascista. E eles queriam que os meios de comunicação fossem censurados. Esse era o grupo dos integralistas. O outro grupo era o grupo dos aliancistas. Os aliancistas eles eram encabeçados por Luiz Carlos Prestes. Esse grupo aí formou a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Era uma frente popular e as ideias deles eram comunistas. O que eles pensavam? Os principais pontos eram o não pagamento da dívida externa brasileira, que as empresas estrangeiras fossem nacionalizadas, passassem a ser do Brasil, que houvesse uma reforma agrária e que o governo fosse um governo popular. Então, integralistas e aliancistas eram grupos rivais. Aí coloquei um slide aí com a fotografia dos líderes de cada um desses movimentos. Então, o Plínio Salgado era o líder dos integralistas e o Luiz Carlos Prestes, o líder dos aliancistas. Próxima fase do governo de Getúlio Vargas, o Estado Novo. Como eu já tinha falado anteriormente, as próximas eleições deveriam acontecer em 1938. Elas estavam marcadas para o comecinho de 1938. Só que Getúlio Vargas não tinha a menor intenção de sair do poder. Então, ele resolve anunciar em rádio. Tem uma fotografia desse momento na página 67, que ele descobriu um tal de plano comunista que iria acontecer aqui no Brasil, denominado Plano Cohen. O que os comunistas pretendiam com esse plano? Provocar greves, incêndios e assassinar Getúlio Vargas. Só que o Plano Cohen era um plano falso. Ele não existia de fato, não tinha nada disso dos comunistas fazerem essas coisas, não. Foi só um pretexto que Getúlio Vargas arrumou para dar um golpe e transformar o Brasil numa ditadura. Isso aconteceu em 10 de novembro de 1937.
a ditadura implantada por Getúlio Vargas recebe o nome de o Estado Novo. No mesmo dia, nesse mesmo dia, 10 de novembro, em que ele instaura a ditadura, ele manda fechar o Congresso Nacional e ele impõe ao nosso país uma outra Constituição, a Constituição de 1937. Então, tinha uma nova Constituição de 1934, essa nova Constituição foi suspensa e passa a valer uma Constituição criada em 1937, que dava a ele plenos poderes. Ele poderia governar através de decretos-lei. Ele poderia criar uma lei e aquela lei era imposta para todo mundo, sem discussão, sem votação, sem nada. As eleições para presidente ficaram suspensas, né, durante a ditadura. Greves eram proibidas, sindicatos passaram a ser super controlados pelo governo. Então, ele já começa essa nova fase do governo dele, decretando que não existiria mais nenhum partido político no Brasil. Isso provoca nos integralistas, que era aquele grupo lá liderado pelo Plínio Salgado, provoca nesse grupo uma insatisfação, uma inconformação muito grande. Eles até tomam uma atitude muito drástica, que é invadir o Palácio Guanabara, que é onde o presidente Getúlio Vargas morava. Isso em maio de 1938. E Getúlio Vargas, ele tinha uma guarda pessoal, e essa guarda pessoal resiste a invasão do grupo de integralistas. E aí, com esse atentado, Getúlio se aproveita desse atentado para mandar prender esses adversários políticos dele. Mas ele não se manteve aí no poder apenas por meio da violência, não. Por meio da violência, sim. Mas também ele se manteve no poder através de um conjunto de políticas públicas em várias áreas, na área do trabalho, na área da educação, na área da saúde, né? E ele tinha um cuidado muito grande em fazer propaganda do seu governo também. Vamos falar de cada uma dessas coisas. Vamos falar primeiro do trabalhismo, que era uma característica muito importante do governo de Getúlio Vargas. O que era o trabalhismo? Era uma forma de governar, uma política uma política que consistia em dar benefícios reais aos trabalhadores. E ao mesmo tempo em que esses benefícios eram dados, era uma forma também de fazer propaganda do governo, né, de divulgar, de despertar no trabalhador um sentimento de gratidão a ele, né, de gratidão a Getúlio por estar fazendo o que ele estava fazendo, e um desejo no trabalhador de retribuir o que Getúlio fazia. Então, durante o Estado Novo, os direitos trabalhistas foram amplamente divulgados pelos jornais, através do rádio, através de várias comemorações cívicas, como essa da fotografia que vocês podem ver no slide, podem ver no livro de vocês também na página 68. Um exemplo grande que teve foi a CLT, que foi uma legislação própria criada, uma legislação trabalhista, e que serviu como grande propaganda para o governo de Getúlio Vargas, porque ela foi anunciada num dia 1º de maio. O que é o dia 1º de maio? É o dia do trabalho, né? Então, vários encontros de Vargas com os trabalhadores aconteceram no dia 1º de maio, foram organizados pelo Ministério do Trabalho, né? Desfiles escolares, apresentações de bandas, torneios esportivos, tudo isso para favorecer essa imagem do presidente. Então, nesse dia 1º de maio, quando esses eventos estavam acontecendo, Getúlio chegava no momento mais importante da festa e fazia discurso. E nesses discursos sempre ele usava o termo trabalhadores do Brasil, né? E aí ele anunciava uma medida, todo mundo aplaudia. E assim ele ia se tornando uma figura cada vez mais popular, mais amada pelo povo. Um outro ponto importante para a gente falar do governo dele é sobre o DIP e a propaganda que era feita por Getúlio Vargas, pelo governo Vargas. O que era o DIP? Era o Departamento de Imprensa e Propaganda, criado em 1939. Era um órgão do governo encarregado de fazer a propaganda do governo. Então, eles criavam cartilhas, eles produziam programas de rádio, documentários, folhetos, cartazes, tudo isso mostrando o presidente fazendo o quê? Cumprimentando criancinha, como vocês podem ver nessa imagem do slide, dando esmolas, sendo patriota, falando do trabalho. Então, isso tudo era uma preocupação do DIP, fazer propaganda de Vargas. E o DIP também era responsável por fazer a censura, né? Não permitir que jornais, revistas, rádio, cinema falassem mal do governo. Manifestações culturais também eram severamente censuradas. Então havia um controle muito forte sobre os meios de comunicação.
Então, havia um órgão do governo só para fazer esse trabalho de censura e propaganda. Falando sobre economia, como que foi a economia durante essa ditadura, durante o Estado Novo? Falando sobre indústria e agricultura. Houve aqui no Brasil um processo conhecido como industrialização por substituição de importações. Durante o governo de Vargas, durante esse período da ditadura, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945. Então, a ditadura começou em 1937 e acabou em 1945. Então, pega todo o período da Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? O Brasil teve de fabricar muitos produtos que antes ele importava. Então, esse processo, conhecido como industrialização por substituição de importações, foi o processo que aconteceu no Brasil, onde nós tivemos que fabricar o que antes a gente importava. Porque vários dos países dos quais nós éramos clientes estavam envolvidos na guerra. Uma outra coisa, um outro momento econômico do Brasil, medidas industrialistas do governo Vargas. Então eu coloquei para vocês várias medidas que foram aplicadas nesse período. Por exemplo, política alfandegária protecionistas, aumentar os impostos sobre os produtos importados para que houvesse uma preferência da população por comprar produtos feitos aqui dentro, a abolição dos impostos interestaduais, isso facilitava a circulação de matérias-primas para máquinas, e fixação do salário mínimo, o que diminuiu muito os problemas entre os empresários e trabalhadores, porque agora havia um valor mínimo que deveria ser pago. Então, o governo Vargas teve várias medidas importantes na área industrial, o que faz com que a indústria brasileira cresça muito nesse período. Foi criado também o Conselho Nacional do Petróleo, e esse Conselho Nacional do Petróleo iria se preocupar com essa extração feita em solo brasileiro. Depois, ele foi criado em 1938. No ano seguinte, 1939, já se perfurava o primeiro poço petrolífero do Brasil, Bahia. Né? E também criar esse Conselho Nacional era uma maneira também de estimular a industrialização. O governo investiu em outras empresas também. Por exemplo, no ramo da siderurgia, a CSN foi criada durante a ditadura de Getúlio, a Vale do Rio Doce para extração de minérios, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco para geração de energia. Então, tudo isso foi pensado, foram investimentos do governo de Getúlio Vargas. A agricultura foi deixada de lado? Não, a agricultura não foi deixada de lado. O foco principal do governo de Getúlio para movimentar nossa economia era a área industrial. Mas a agricultura também foi alvo da defesa desse governo, né? Para defender o preço do café, ele mandou queimar ou lançar ao mar 30 milhões de sacas entre 1931 e 1939. Criou um imposto por pés de café para poder inibir novos plantios, porque não adiantava queimar sacas e os cafeicultores continuassem produzindo mais café. Então ele limitou um pouco colocando um imposto. Cada pé de café novo que fosse plantado, haveria um imposto, né? E isso era para diminuir a plantação de novos pés de café. Então ele vai regulando a oferta e protegendo os preços do café através dessas queimas. Então, ao mesmo tempo, Vargas foi incentivando a agricultura, protegendo o café e incentivando também a produção de outros produtos, diversificar mais a nossa agricultura, e foi investindo muito na nossa área industrial. Como que a ditadura de Getúlio Vargas chega ao fim? O fim do Estado Novo. O Brasil era uma ditadura. E na Segunda Guerra Mundial, o Brasil lutou contra as ditaduras. Então, isso fez aumentar críticas sobre o governo de Vargas. Sendo o Brasil uma ditadura, ele combatia outras ditaduras, era meio uma incoerência. Isso foi um ponto. Outro ponto foi os manifestos dos mineiros, o Manifesto dos Mineiros. Políticos aqui de Minas Gerais exigiam que o Brasil voltasse a se democratizar, voltasse a ter eleições. Então, isso foi um ponto muito importante, esse protesto organizado pelos políticos mineiros. E nesse mesmo ano do Manifesto dos Mineiros, 1943, houve também uma passeata de estudantes da UNE, União Nacional dos Estudantes, contra o governo. Então, Getúlio foi percebendo
que a oposição ao governo dele estava só crescendo. Então, ele resolveu ele mesmo liderar o processo de democratização. Era um desejo real dele? Não, não era. Mas ele viu que era a única saída. Então, no início de 1945, ele resolve anistiar alguns condenados políticos e ele mesmo marca eleições presidenciais para dezembro de 1945. Só que ele fazia um jogo duplo. Ao mesmo tempo em que ele apoiava novas eleições, ele até tinha um candidato de preferência, que era Eurico Gaspar Dutra, por trás dos panos, escondidinho, ele incentivava um movimento chamado queremismo. Coloquei no slide para vocês. Onde um movimento do povo, onde o povo era incentivado a ir para as ruas, se manifestar e pedir que Getúlio Vargas continuasse no poder. O movimento ganhou esse nome porque as pessoas gritavam nas ruas: queremos Getúlio, queremos Getúlio. Então o movimento ficou conhecido como queremismo. Então a popularidade de Getúlio Vargas era muito grande, né? A grande maioria do povo gostava muito dele. Então, em meio a esse jogo duplo, onde ele dizia que ia redemocratizar o Brasil e que novas eleições aconteceriam, por trás ele incentivava esse movimento queremismo, isso fez com que militares que faziam oposição a ele e civis também se organizassem para tirá-lo do poder, porque eles estavam assustados, tinham medo da grande popularidade de Getúlio. Então, se organizaram, militares e civis se uniram para poder tirar Getúlio Vargas do poder. E isso aconteceu no dia 29 de outubro de 1945, onde tropas lideradas por um general chamado Góes Monteiro obrigaram Getúlio Vargas a renunciar. Então, se não fosse dessa maneira obrigada, Getúlio não teria não teria saído do poder. Então, nessa data aí, acontece a renúncia de Getúlio Vargas e o fim do Estado Novo, o fim da Era Vargas. Então, eu coloquei uma fotografia para vocês aí, mostrando uma dessas manifestações populares, né, desse movimento conhecido como queremismo, para vocês visualizarem um pouco do que acontecia nesse período. Então, é isso, pessoal. Se tiver ficado alguma dúvida sobre esse assunto, eu espero que vocês possam me perguntar, né, possam questionar através do e-mail, tá certo? Então, muito obrigada, um abraço e até a próxima videoaula.